Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos compartilhar sobre a experiência que Paulo teve após o náufrago, chegando na ilha chamada Malta. Fica conosco até o final e você vai descobrir muitas coisas. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 3 ao 6. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe-se a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer. Diziam ser ele um Deus. O apóstolo Paulo, que navegava em um navio que era um navio que transportava prisioneiros, mesmo passando por um náufrago, ele foi parar numa ilha chamada Malta, no qual os bárbaros, que eram os nativos, os recepcionaram e fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer depois da tempestade e o náufrago que passaram. Os nativos daquela ilha, apesar de serem muito hospitaleiros, também eram muito supersticiosos e, conforme a cultura deles, fizeram um pré-julgamento de Paulo. Esse, após escapar do mar, a justiça não lhe deixa em paz, porque a víbora, que era uma cobra extremamente venenosa, grudou na mão dele. Então eles tiveram esse primeiro parecer. Quando eles observavam a Paulo e viram que, apesar daquele animal peçonhento, venenoso, não o matou e não deixou ele inchar, mudaram seu parecer. Como ele não morreu, provavelmente se trata de um Deus. Então, esse povo, esses nativos, eles eram 8 ou 80. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas que nos acompanham de longe, elas têm as mesmas expectativas que aqueles bárbaros. Mas ele não serve a Deus? Ela não serve a Deus? Por que tem passado por tanta luta? Por que tem passado por tanta tribulação? Por que tem passado por tantas provações? Mal sabem eles que até mesmo na tormenta o Senhor tem um propósito muito bem definido. Em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 2, o mesmo apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, traz a seguinte informação: que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens, não escrita com tinta, mas escrita com o sangue de Cristo. Que tipo de carta nós temos sido? Que tipo de informações os homens têm lido quando olham para nós? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou segunda epístola de Paulo, diz assim: e já está manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, discípulo do Espírito Santo, que o Senhor apareceu ele posteriormente, após a sua ressurreição, na ida de Damasco, ele estava indo ali perseguir a igreja e levar alguns presos e até matar alguns. E ali o Senhor o surpreendeu e disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ele ainda fez uma promessa: você será instrumento
para levar o evangelho aos gentios, aqueles que não são judeus. E certamente isso se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi levado diante de reis e governantes, como também foi promessa de Cristo quando ele estava entre os seus discípulos, que nós seríamos levados até governantes e príncipes e reis, e não deveríamos atentar no que falar naquele momento, que o Espírito do nosso Pai daria palavras para nós falarmos, ao ponto do que se opusessem a nós não poderiam resistir, porque eram palavras que não vieram de sabedoria humana, mas sim da sabedoria eterna do nosso Criador e Pai. O apóstolo Paulo, após de ser espancado até quase morrer, depois de ser ameaçado de morte, jurado de morte, e sob juramento de anátema, anátema é maldição, eles fizeram um juramento que só iriam se alimentar novamente se eles matassem a Paulo. Foi frustrada essa ideia, porque o rei levou ele prisioneiro e posteriormente ele foi transferido para Roma. E ao ser transferido para Roma passou por um náufrago. E no náufrago, como promessa de Deus que nenhum da embarcação se perderia, chegaram até uma ilha chamada Malta. Ilha na qual os nativos eles eram ou 8 ou 80. Quando eles viram Paulo sendo mordido pela víbora, que corria do fogo e prendeu a sua mão, falou: esse provavelmente é assassino, porque, fugindo da fúria do mar, a justiça não lhe quer deixar. A víbora foi e lhe mordeu. E ali criou uma expectativa que a qualquer momento ele ia inchar e ia cair morto. Mas nada disso aconteceu. Nenhum dano do fogo, que quando ele sacudiu a serpente no fogo não aconteceu nada. E os bárbaros eles mudaram o parecer deles por um assassino para um Deus. Então muitas das vezes na nossa vida vai ser assim. As pessoas, por não conhecer a nossa intimidade com Deus, as pessoas, por não conhecer o projeto de Deus em nossas vidas, elas vão ter os seus pré-julgamentos, elas vão fazer uma leitura conforme o que aparenta ser. Mas no fundo, quando elas acompanharem a nossa vida bem de perto, elas vão se equivocar em querer nos comparar a um Deus, por causa das manifestações e os sinais que hão de nos acompanhar e se manifestar, provando que certamente nós servimos ao Deus verdadeiro e único. E quando isso acontecer, porque certamente vai acontecer, porque assim como o Senhor foi com os 12 no princípio, foi com o apóstolo Paulo, foi com Apolo e outros profetas e pastores e apóstolos da época de Paulo, certamente o Senhor ainda é conosco, porque o Senhor ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, para sempre, eternamente. Amém. E certamente as pessoas elas vão observar a minha vida e a sua vida. Como nós também meditamos em 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 2. Nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas pelo ministério de Cristo em nossas vidas. E certamente as pessoas elas vão ler. E que tipo de carta que as pessoas têm lido? As pessoas têm lido uma carta de um homem, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, de bons testemunhos e de frutos de transformação? Ou têm lido uma carta, um gibi, de um super-herói, todo atrapalhado, que só dá na trave, que só faz coisa errada? Então fique para você essa meditação, que certamente uma história toda atrapalhada ou um bom testemunho, as nossas vidas estão sendo observadas por todos. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.